Boa tarde a todos. Hoje eu vou mostrar para vocês como que opera um computador de componente SMD modelo HJ890, fornecido pela Alcone. Primeira coisa, ele só funciona na tensão 220. Tá? Não adianta ligar no 110, ele é 220. Então, coloquei o cabo, ligou. Já apareceu no visor aqui. Isso aqui é default. Toda vez que desligar e ligar, ele vai aparecer nessa configuração. Por exemplo, se eu aumentar a velocidade e desligar, quando eu ligo, ele volta no default, sempre 6. Então, vamos lá. Aqui nós temos essas abas que vão abrir de acordo com o tamanho do carretel. Então, se o carretel for muito grande, a gente abre. Se for pequeno, pode deixar mais fechado. Eu vou deixar todo aberto para ter uma ideia do tamanho do carretel que eu por aqui. Coloco o rolo no eixo do disco. Aqui. Puxo aqui essa molinha. Prendo a fita aqui. Isso pode ser feito com ele desligado também, porque conforme vai mexendo, já vai contando aqui, ó. Mas até aí não tem problema, a gente reseta, dá um clear, ele limpa a contagem. Então, acho o zero aqui do meu componente e clear. Como que funciona agora para pôr ele para contar? Ele só tem sentido anti-horário e sentido horário. Se eu der um start, ele vai começar a rodar sentido horário. Então já está no final do rolo. Então, se eu der start, já vai acabar o rolo. Então eu vou pôr sentido contrário. Que esse rewind nada mais é do que rebobinar. A mesma função do videocassete antigamente. Aperta ele, ele rebobina. Então eu vou apertar para a gente voltar a fita. Apertei. Está contando já. E aí ele só vai parar quando eu der um stop. Se deixar assim, ele vai até acabar o rolo. Der um stop, ele para. E a contagem está aqui. Tá? Fala, pô, mas essa contagem está certa? Tá. Porque eu sei que o pitch desse componente é 4. O que é o pitch? Pitch é o passo. Então a gente precisa saber o passo de cada componente, que vai ser diferente de acordo com o componente a ser contado. Tá? Esse rolo, no caso, é 4. 4 já estava aqui, é default. Se eu quiser mudar, eu tenho aqui, ó, pitch para mais e pitch para menos. De 4 ele vai para 8, para 12, para 16 e para menos. Até 2. De conta o mínimo. E o pitch máximo dele é de 56. O mínimo é 2, o máximo 56. O meu rolo pitch é 4, passo 4. Para demonstrar isso aqui, é só colocar a fita aqui nessa régua, sendo que o vermelho é a referência. Então a gente põe o primeiro componente na linha vermelha, é a referência. E o próximo componente, ó, vai estar nessa segunda linha aqui, que é referente ao 4. Isso indica para mim que o passo do meu componente é o 4. Se o primeiro componente está no vermelho e o outro estivesse aqui no 32, o passo seria 32. São aqueles componentes maiores, né? Vou pôr de volta aqui. Prender novamente. Arrumei aqui o meu componente, a marcação de 3.000. Vou limpar a contagem. Eu tenho um espelhinho aqui que me facilita, né, a visualizar onde o componente está. Tem a marcação aqui. E agora eu quero contar 3.000 componentes. Como é que eu vou fazer? Aqui no meu display eu tenho a tecla manual e automático. Se eu aperto, do jeito que está aqui, que é o jeito default, quando a gente liga, ele está em modo manual.
Embora se eu apertar ele já vai girar sozinho, mas o modo é manual. Se eu quiser o modo automático, eu aperto aqui. Quando eu aperto, me abre esse displayzinho aqui na lateral, que é para você colocar o número que você quer contar. Então eu quero contar 3.000. 3.000. E dou um start. Ele já vai contar 3.000 componentes. Vamos ver? Start. Olha, mas está muito devagar. A gente tem a tecla Speed aqui, ó. Speed mais, Speed menos. Vai aumentar a velocidade. Ó. Aumentou. Vou diminuir. Ó, diminuir. Bem devagar. Vou aumentar. Deixar no 5. Ó, perto do 3.000 ele para. Deu 3.003 componentes aqui. Então, eu volto lá no 3.000. Tá lá a marquinha. Bateu com a contagem. Contou 3.000 componentes para mim. Agora, se eu quiser rebobinar, eu posso. A diferença é que ele, no modo rebobinar, ele não faz contar. Ele até mostra quanto ele conta, mas ele não vai parar aqui. Ele vai girar até acabar. Ele só vai parar no modo automático no sentido horário. Sentido anti-horário é o que a função fala, é rebobinar. Então eu vou apertar para a gente ver. Mesmo aqui estando 3.000, ele não vai parar. Ele continuou até acabar a fita. Então, modo anti-horário é rebobinar. Contagem automática, somente modo start horário. Ok? E o stop, a gente para enquanto ele estiver em funcionamento. Bem, é bem simples o funcionamento desse equipamento. Não precisa ficar entrando em nenhum menu. Tudo que a gente precisa usar já está aqui à mostra. Tá? E qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato com a Allpoint.